Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante. Acompanhe agora ao vivo pelas redes sociais do jornal O Vigilante Online, Instagram e Facebook, @O Vigilante Online. Informação com responsabilidade, análise dos fatos e o compromisso com a verdade. Boa noite ao nosso público e hoje nós vamos falar sobre carnaval. O Carnaval Lelê Folia 2026, de Leopoldina. Nossos convidados são Cláudio Guerson, superintendente de Cultura, e Rodrigo Melgaço, superintendente de Turismo. Na conversa, os representantes da Secretaria de Cultura e Turismo falam sobre a programação, planejamento, valorização cultural e a importância do carnaval para a cidade, o turismo e a economia local. Boa noite, primeiramente, para o Cláudio Guerson, um prazer recebê-lo. Boa noite, Júlio. Boa noite, espectadores. É um prazer estar aqui e falar do carnaval, essa festa que a gente sempre chama, tem falado, uma festa charmosa, alegre, familiar, que quer trazer alegria aqui para a nossa cidade, para os nossos conterrâneos. Muito bem, eu tenho certeza que será uma entrevista informativa, esclarecedora e enriquecedora. Assim esperamos. E tenho também o prazer hoje de conhecer e entrevistar o Rodrigo Melgaço, superintendente da área de turismo. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Júlio. Eu agradeço o convite que você fez a mim e ao Cláudio, né? Falo por ele também. Mencionar o Alexandre, né? Da Secretário de Cultura e Turismo. Está aqui presente, né? A gente está representando ele. E agradecer e dar uma boa noite aos telespectadores que nos assistem agora, né? E também no Ponto Futuro. Que Perfeito. Alguém está assistindo, alguém vai nos assistir no Ponto Futuro. Os desdobramentos, Exatamente. né? Então eu aproveito aqui fazendo coro, mandando um grande abraço ao secretário Alexandre Moreira, Alexandre Carlos Moreira, é uma figura de um cabedal de conhecimentos da parte cultural muito grande e que tem dado uma contribuição enorme para esse setor aqui no nosso município. O Pode Ver tem o patrocínio de Stonehouse, Cabral Negócios Imobiliários e Toledo Conservadora 24 Horas. Gente, eu vou começar com o Cláudio. A primeira pergunta sorteada para você, viu, Cláudio? Vamos lá. Carnaval, ele é uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Qual a importância do Lelê Folia para a identidade cultural de Leopoldina? Olha, Júlio, eu acho que é uma pergunta que nos remete à história do carnaval em Leopoldina. Carnaval em Leopoldina, mas não só em Leopoldina, mas no decorrer da história do carnaval também no Brasil. O carnaval no Brasil, Rio de Janeiro, é uma referência mundial. Mas, falando de Leopoldina, a gente pode dizer assim, é um carnaval do nosso tempo, muito ligado, pelo menos na minha lembrança, na minha infância, adolescência, às matinês, às marchinhas, e aquele movimento de alegria e fantasia que a gente experimentava nesse período. Além disso, é claro, os desfiles e as escolas, os blocos que foram sendo desenvolvidos e, ao mesmo tempo, alguns blocos não mais existentes por uma mudança da própria dinâmica, eu acredito, da própria realização da festa. Não uma coisa, digo, estanque no nosso município, mas permanente. Foi estrutural, né? Foi não é uma coisa nossa. Eu acho que, fazendo um parêntese nessa sua resposta, talvez também a comodidade hoje dos meios de comunicação para você ficar em casa e também o aspecto da segurança influenciou muito nessa transformação do carnaval, né? Isso. E daí vem uma aposta nossa. Nós vamos mostrar durante o programa, devemos ter essa possibilidade aqui, a aposta nos blocos, no carnaval, vamos dizer assim, descentralizado, que vai estar acontecendo em distritos, em bairros. Por exemplo, esse final de semana, eu e o Rodrigo estivemos presentes no Pode Giz, que é já tradicional da cidade, muito bom, muito bem organizado, com a presença da Janaína Gentil cantando e mais o grupo que a acompanhou,
é uma festa dos professores, daí o nome Sim. Pod Giz. Eu e Rodrigo que brincou com isso, ele ainda disse assim, esse nome daqui um tempo vai ter que ser explicado, porque não se usa giz mais, né? É verdade. Então, é o Pod Giz, muito tradicional, a gente estava lá. Um grupo que vem com muita força, eu acredito que vai ser uma grande surpresa, Funchal Folia. Ontem estivemos com Funchal Folia, foi uma festa de ensaio geral, abadá, porque eles desfilarão como um dos blocos pela Cotegipe. Teremos uma concentração, depois vamos explicar isso, para alguns blocos que se dispuseram, e eles desfilarão pela Cotegipe. Investindo nisso, investindo nas matinês. As matinês estão muito bem organizadas e traz a grande novidade, que é o novo local da passarela principal. Então, a passarela principal, que vinha acontecendo lá na Getúlio Vargas, esse ano é na Praça Félix Martins. O palco já está posicionado, quem passar por lá vai vê-lo, e a gente vai concentrar ali a matinê e os shows noturnos. E a matinê com uma programação com bandas locais, com um grande bloco da cidade, que é Cooper Beer, com uma valorização da fantasia espontânea. Talvez você vai lembrar disso, porque você com certeza viveu isso. Pequeno, você tinha que fazer a sua fantasia. É o Bloco do Sujo. A gente tinha a nossa Antigo. fantasia, não tinha? Tinha. Não, é aquela coisa assim, qual que vai ser minha fantasia? E eu me preocupava com aquilo. O bloco Cooper Beer, ele oferece isso. A pessoa vai se fantasiar, vão ter diversas pessoas fantasiadas, inclusive concorrendo a uma premiação de melhor fantasia e tal. Então, acho que a matinê no Cooper Beer, por exemplo, a gente tem Nó na Madeira no sábado, a gente tem Janaína na segunda, uma banda de metais e marchinhas na terça, tudo isso no horário da tarde, de 2 às 6, de uma tranquilidade, o espaço organizado, com brinquedo para criança, com churrasquinho, com bebida, com refrigerante, com água. Eu acredito que vai ser um grande momento esse investimento nisso que, voltando à pergunta inicial, é um pouco o que a gente acredita no Carnaval, como uma festa para todo mundo, num lugar público ali centralizado, todo mundo vai estar ali, mas também nos bairros, com os blocos aí descentralizados, o seu lugar, a sua gente, que você está mais convivendo. E Então, ali também isso. dá uma valorizada na nova Praça Félix Martins. A gente diz nova, mas ela realmente é uma catalisadora de gente, né? A Praça Félix Martins se colocou como um palco no município hoje, né? A Feira do Artesão, eu gosto de dizer Feira de Artesanato e Gastronomia, ela tem sido um momento da cidade em que as pessoas já marcam, carinhosamente dizendo, nos encontramos na feirinha, nos encontramos depois da feirinha. Você vai na feirinha, não precisa dizer horário, não precisa dizer local, não precisa dizer dia. A feirinha é sábado de manhã até 2 horas da tarde. Eu tenho que passar para o Rodrigo, mas antes eu ainda vou fazer um adendo nisso que você falou, porque nessa gestão da Prefeitura de Leopoldina, com vocês na Secretaria, e com a possibilidade da verba da Lei Vitalino Duarte, por exemplo, Sim. Vocês colocaram atrações artísticas na Feira de Artesanato e Gastronomia, né? Então, quem Isso vai... foi um grande acerto. Isso aí atrai muito público também, né? E todos os artistas leopoldinenses. Uma valorização, é um né? palco para o leopoldinense se colocar, se apresentar, consolidar, encontrar outros lugares para cantar, contratos, as pessoas vêm. Ô, Cláudio, você me dá o telefone desse músico? Tá aqui. Isso é o ano inteiro, né? O ano inteiro. Muito bem. Agora sim a gente vai para a pergunta para a área de turismo, né, com o Rodrigo Melgaço. Rodrigo, do ponto de vista turístico, o que é que o Carnaval representa hoje para Leopoldina, tanto em visibilidade, né, quanto em movimentação econômica? O principal foco do turismo aqui, pelo menos na cidade de Leopoldina, é fomentar que pessoas venham para cá
para justamente fomentar a economia de Leopoldina, né? Eu estava conversando com o Alexandre hoje, a gente espera, isso é óbvio que é otimista o que a gente está falando, mas 10 mil pessoas, 10 mil visitantes aqui, além dos leopoldinenses que vão participar, 10 mil visitantes, ou seja, 2.500 aqui. Então, assim, isso faz com que a economia cresça, a pessoa venha para cá, se divirta. Até complementando o que o Cláudio falou, na passarela, normalmente, começava 9 horas, né? Hoje em dia, né, no Carnaval, vai ser de 2 horas da tarde até 2 horas da manhã. Então, você pode programar a sua vinda para cá, ou seja, o folião que não vai ter, de repente, o carnaval nas cidades aqui que são contíguas, né? Cidades que são que queira passar o carnaval, pode vir para Leopoldina, ele pode chegar aqui 2 horas da tarde, vai sair daqui 2 horas da manhã, vai se divertir, vai poder gastar o dinheiro em Leopoldina, vai fomentar o turismo, né, porque é o principal. Quem quiser ficar para o dia seguinte pode se hospedar em algum hotel daqui da região, que são excelentes hotéis. Aliás, o Vitor Guilherme, numa entrevista no nosso programa de rádio, né, no Minas Tower, ele falou desse potencial que vem sendo numa crescente a cada ano, né, ocupação em torno de 80% a 90%, né, dos quartos. Isso eu acho que é uma média de todos os hotéis de Leopoldina, mas eu ouvi de viva voz dele há alguns dias, ele falando desse otimismo devido a esses eventos. E até para vir para o podcast Pode Ver, né? Eu fiz até são diversos motivos que faz com que o evento seja de grande importância para Leopoldina. Citar aqui que é a atração de visitantes eu falo pessoas de fora mesmo, né? Sim. Porque de leopoldinense eu tenho certeza que vai estar lotado aqui. Que muita ninguém gente vai querer, volta, né? Exatamente. Eu não conto eles como visitante, muita gente vem aqui. Seria também um impacto econômico, esse que você falou, que eles vêm para cá, eles vão acabar fomentando aqui a economia da cidade. Tem a valorização cultural, que o Cláudio vai aqui discorrer de forma brilhante aqui para frente. Tem o fortalecimento da imagem e do destino, né? De focar aqui como um ponto de carnaval tradicional, como tem em outros lugares. O Cláudio falou do Rio de Janeiro, tem Salvador, né? Outros lugares aqui, botar a Leopoldina como um mapa da região aqui, principalmente nesse carnaval de longa duração, de 2 horas da tarde até 2 horas da manhã. Então o folhão vem para cá, se diverte, pode dormir aqui, pode ir para casa, não tem problema nenhum. E o desenvolvimento social, que aí também é uma parte que o Cláudio domina, ele pode falar aqui. Então, assim, é bem interessante. Eu acredito que vai ser um sucesso. A geração de emprego está agregada, né? Está agregada, exatamente. E contratação soma-se temporária, ponto também no ICMS turístico, né? Muito. Que isso muito, aí é uma verba que não faz mal, né? E vai servir de acervo para justamente colocar no ICMS turístico para a gente poder receber a verba. Muito bem. Cláudio, a programação do Carnaval de 2026 ela é extensa, é diversa, né? A gente vai poder falar aqui. Tem blocos tradicionais. Você falou um deles aí, que é o Pode Giz, já né? até aconteceu. O próprio Cooper Bia já está entrando para ficar tradicional. O Cooper Bia está com 20 anos. Pois é. Matinês e shows são destaques. Como que a Superintendência de Cultura participa da construção desse calendário? Queria saber como é que foi essa logística. A gente conversa mesmo antes com esses representantes de blocos ou alguns blocos mais constituídos, já com documentação, inclusive com a organização possível para receber verbas de emendas impositivas, e a gente vai conversando e alinhando com eles ao longo do ano, mais na proximidade também do evento, para ir ajeitando essa agenda de como vai acontecer. Então, por exemplo, o Cooper Beer está caracterizado no domingo, e vai ser sempre domingo. Aí isso foi definido no momento que a Câmara votou e o prefeito sancionou a lei que cria o Carna-Rock. Então, domingo, a programação do Carnaval em Leopoldina é o Carna-Rock. Isso é muito interessante, porque Leopoldina já tem uma tradição de bandas de rock muito forte. A gente tem bandas de rock desde o evento Serginho do Rock, vamos chamar assim. E até o Encontro Nacional de Motociclistas virou Motorrock. Motorrock. O Festival Serginho do Rock em novembro, que já entrou no calendário.
E aí vem a verba da Vitalino Duarte, que você havia comentado. Então, a gente tem o domingo do Carna Rock. O Fajardo é esse que é outro bloco, que esse é muito bem constituído, um bloco que tem cada vez avançado mais na sua organização. Ele será na segunda-feira. O Funchal Folia, que é esse que eu falei que deve ser um grande momento, inclusive ele deve fazer, como fez o ano passado, uma parceria com o Pérola Negra, que é muito de conhecimento de toda a população leopoldinense, e então nós vamos ter aí, eu acho que um grande momento com o Funchal Folia, no sábado, vamos dizer assim, na abertura, no dia do grande show nacional. O Funchal Folia, eu tenho para mim que, pela origem dele na Funchal Garcia, ele vai trazer para o centro da cidade Bela Vista, São Cristóvão e bairros periféricos, né? Ontem nós estivemos na festa de ensaio geral e entrega de abadás, e a presença maçante de todos, marcante de toda a população do entorno ali. Se não, e chovendo. Mesmo com a chuva. Se não estivesse chovendo, eu acho que enchia toda a rua até quase na avenida. Muita gente, muito bem organizado, de qualidade sonora muito boa, qualidade instrumental, musical muito boa. Acredito que será um grande momento do carnaval. Esses são os blocos que vão desfilar. Eu poderia já até adiantar aqui. Claro. Nós vamos ter na sexta-feira pela manhã. A gente pode colocar na tela, então, para a gente falando. Olha lá. Olha lá. Esse aí é este que eu quero. Então, ali nós temos na sexta-feira, dia 13/2, a Praça do Ginásio, pela manhã, às 9h da manhã, ela organiza o bloco da APAI. A APAI Folia, que desfila pela Cotegipe. É um bom horário para a garotada, né? Chega até ele é conduzido por um mini trio elétrico, a exemplo do que aconteceu o ano passado, e ele chega até a Praça Félix Martins. O destino dos desfiles é a Praça Félix Martins, no palco do samba, na passarela, na apoteose. E ali eles devem ir até às 11h da manhã. E o outro bloco que desfila, aí a gente tem os blocos que concentra, mas não sai. Então tem o Carna Zumba, que é na própria Félix Martins, na sexta à noite, já tradicional. A professora Raquel, ela traz instrutores de zumba e faz essa ligação com o carnaval, vem de várias cidades de fora, do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora. É um grande evento, vale a pena. Mas eu não vou fazer. Vai para ver. Vai para ver, porque ela é muito, muito animado, muito bonito. Inclusive, eu quero aqui agradecer a Zin Raquel Regina. Ela mesma. Que ela me fez um convite para apresentar essa abertura. Então pronto, então, tá aí. Estou assim, lisonjeado, né? Tá aí. Pela lembrança da Raquel. Um beijão para você, Raquel. A Raquel vai estar no palco principal. Pessoal, vem pro Carna Zumba. Depois o Bloco da Bandeira também, que concentra, mas não sai, que é na Praça da Bandeira. Aí nós vamos para o dia 14, os Jerônimas, que é uma referência a Jerônima Mesquita, que você até entrevistou aqui no podcast. Não a Jerônima, mas a Natália. A Natália falou, inclusive, das Jerônimas. Será lá no Rosário, às 19h, concentra, mas não sai. E aí o que eu estava destacando há pouco, Funchal Folia. A concentração é na Praça do Ginásio, e o desfile pela Cotegipe. Então, o segundo desfile pela Cotegipe. Com a APAI na sexta, agora no sábado, com Funchal Folia. Ele chega aqui na passarela, onde encerra-se o desfile, e aí segue a programação. No domingo, a gente tem a Cooper Beer, é fantástico. Cooper Beer, pessoal de qualquer cidade próxima, até longe, se quiser viajar, vale a pena. Programas de televisão, pessoal que quer fazer turismo e mostrar para telespectador, venha ver esse bloco. Eu queria que isso que eu estou falando aqui, Júlio, alcançasse espectadores, o pessoal que te acompanha, mas em todo o Brasil. Porque eu estou dizendo que é verdade. Vale a pena vir a Leopoldina para participar desse bloco e participar desse movimento, que é no horário da matinê, será de 2 às 6.
mas excepcional. Pode vir, quem é motociclista, vem com a sua motocicleta, só tem a falar, puxa, queria isso. É a grande atração, momento. Então, do domingo. Do domingo. Começa às 10 da manhã essa concentração. E ele sai ali do Rosário, vem até a Praça do Urubu, primeira parada de reabastecimento, e aí segue Cooper Beer. E depois segue até a Praça Central, na Passarela, na Apoteose, onde ele se concentra até 6 da tarde. Vão abastecer até o final do dia ali, né? Pode vir com a fantasia, que você corre o risco até de ganhar da melhor fantasia. Venha, participe, vale a pena, chama de toda a cidade. Ah, não sei o que eu vou fazer. Compra uma passagem, vem para Leopoldina. Ótimo. Domingo vai ser especial. Mas no domingo a gente tem outro bloco à noite, que é o do Moinho, que está se consolidando também como um bloco permanente. O Moinho, ele não vai desfilar pela Cotegipe por uma questão logística. Ele se concentra no Moinho. Então ele já vai descer a Rua do Moinho e chegar na Passarela. Vai para a Passarela também, na Félix Martins. Então nós já temos 1, 2, 3, 4 blocos. E aí na segunda-feira, o bloco do Fajardo, que faz o último desfile pela Cotegipe e chegando na Passarela. A concentração no Rosário às 8 da noite. Isso. E temos aí vários blocos. Descamisados, mais de 70 anos. É verdade. Um bloco com 70 anos. Quem veio para o Cooper Beer não vai embora. Fica em Leopoldina e vai no Descamisado. Vocês vão ver que maravilha. São pessoas fantásticas que vibram com o carnaval em todo o tempo. Nós vamos encontrar lá... Eu e o Júlio vamos ser os novinhos do local, porque vai ter gente lá que está desde o primeiro momento. E sem camisa, não pode ficar de camisa. É verdade. É muito, muito bom Descamisados. A Oliveirada e o Filão ele remete a um grupo antigo do ginásio, que esses dois vão ser na própria Félix Martins. A Oliveirada já fez o ano passado, são blocos que não desfilam. Concentra, mas não sai. Em Providência, nós temos 2 dias de folia, no dia 14 e no dia 16, com 2 blocos locais lá. Em Ribeiro Junqueira será do dia 14 até o dia 17, os 4 dias. E em Tebas, o Corujão da Madrugada, a Baiana. Ano passado, eu não sei se esse ano teremos o Bloco da Privada, e tem um quarto que... alguém pode me ajudar? Não sei se os espectadores participam aí. Eu acho Vamos ver se chega a informação, Julinho. Pode escrever aí na... Pode colocar aí no comentário quem tiver informação. Porque Tebas é muito vibrante o carnaval em Tebas. 4 dias de carnaval muito vibrante. Quem veio para Leopoldina vai conhecer Tebas também. Vai conhecer a Piacatuba, que é outro lugar maravilhoso. Aí é a área que o Rodrigo vai chamar a atenção. Então esse é o nosso bloco, é o nosso carnaval bloco de Vem rua. Quem Quer. Vem quem quer? A nossa amiga Rosana, lá de Tebas, perfeito. Ela mandou a mensagem do Carnaval de Tebas, a abertura com o bloco Vem Quem Quer, dia 13 de fevereiro, na sexta-feira. Ótimo. Dia 14, o bloco da Baiana Tebana. Tradicionalíssimo. Bloco Vem Quem Quer, bloco dos imigrantes. Esse deve ser novo, ela deve falar, né? Aí. Concentração às 20 horas. Bloco do Corujão, a partir das 23h59. Olha só. Legal. Tem aqui o Bloco do Futebol. O novo bloco, também, novo. O Bloco acho. da Privada, que você mencionou. Esse que eu mencionei. Esses vão se concentrar às 16 horas. E tem show com Gabriel Lima. Perfeito. E tem aqui o Bloco da Baiana Tebana, Bloco Vem Quem Quer, Bloco dos Imigrantes, concentração. E na segunda-feira, matinê da Baianinha com boizinhos. Que mais aqui? Deve ter o Corujinha Bolinhas, também na fantasias, terça. na praça a partir das 17 horas. A Rosana mandou o serviço completo aqui, hein? Obrigado, Rosana. Bloco da Baiana Tebana, Bloco Vem Quem Quer, Bloco dos Imigrantes, concentração. E eu acho que são só esses mesmo. Corujão, Corujinha, Baiana, Vem Quem Quer. E finalizando o Carnaval de Tebas, né? A partir das 21 horas, lá na última noite, concentração, 20 horas.
Tem muita atração. É um Tebas, carnaval vibrante. Quem veio para Leopoldina, como eu já tenho aqui convidado, o leopoldinense já sabe disso. Nós estamos aqui contando uma coisa que o leopoldinense já sabe. Ele vai para Tebas, ele não sabia da novidade do carnaval na Praça Félix. Mas quem é de fora, vem para o Carna Rock, vai ser especial. Vem depois, fica depois, vai no Descamisados, vai em Tebas. Vocês vão voltar com uma experiência do tipo assim, eu vou mudar para essa cidade. Pois eu estou percebendo que a organização que vocês idealizaram para o carnaval é para alguém chegar aqui no começo agora, nessa fase da semana, e ir embora na quarta ou na quinta-feira, sem dúvida. depois do carnaval. Sem Né? Porque se for antes, vai lamentando. Por que eu estou indo hoje? Eu podia ficar até o último dia. Bom, aí tem uma gastronomia muito boa em Leopoldina, né? Sem dúvida. A infraestrutura completa, né? E segurança, agora nós temos a nossa GCM. Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal. Todas as forças de segurança, Corpo de Bombeiros, estão integradas. Tivemos reuniões, algumas reuniões, não foi uma ou duas, reunião no gabinete, reunião com o gabinete da prefeitura, com o prefeito, reuniões internas com as forças de segurança. Todos esses blocos retiraram a VCB, é tudo muito bem orientado e organizado já desde o início do ano, vamos dizer assim, mas desde o ano passado, que o bloco que estava o ano passado já pegou como funciona. A dinâmica, né? Muito bem, eu peço para vocês um instante para a gente fazer o Giro Vigilante, que são os destaques do Jornal Vigilante Online. Você já sabe, o endereço é www.ovigilanteonline.com.br. Vamos conferir então os destaques da nossa redação. Chuvas continuam. Inmet emite novo alerta de tempestade para a região nesta segunda-feira. Deixa eu pegar meu óculos aqui para ver a outra manchete. Vídeo. Dupla é flagrada tentando furtar ar-condicionado às margens da BR-116 em Leopoldina. As imagens são impressionantes. Agora, quase que o cidadão levou um choque. 2 pessoas morrem após colisão frontal entre carro e carreta na BR-116 em Muriaé. Grupo que viajava de Cataguases ao Rio é assaltado por adolescentes armados. Aqui tem o destaque do carnaval. Carnaval em Leopoldina começa com festa nas ruas e clima de muita animação. Carro com registro de roubo no Rio de Janeiro é usado em crime na zona rural e apreendido pela PM em Leopoldina. Essas e muitas outras notícias você confere no jornal que todo mundo lê, que é o jornal O Vigilante Online. Aliás, né, Julinho, que esse ano completa 33 anos, o jornal O Vigilante, mais recentemente, pouco mais de 10 anos, o jornal O Vigilante Online. Nós vamos fazer aquele intervalo com os nossos apoiadores e, na sequência, nós continuamos com esse bate-papo muito agradável com o Cláudio Guesso e com o Rodrigo, falando sobre o Carnaval 2026. Até já. E aí, galera de Leopoldina, beleza? Eu sou o Dinheiro Preto do Capital Inicial e a gente vai estar aí na área no dia 7 de março, tocando na Inicial, Capital Inicial elétrico dessa vez. Falou, galera? É isso aí, estamos chegando na área, Leopoldina. Muito bem, queremos agradecer a Stone House, Cabral Negócios Imobiliários e Toledo Conservadora 24 Horas.
muito obrigado pelo apoio. Nós estamos entrevistando hoje duas figuras que estão sendo sabatinadas sobre o Carnaval 2026, o Lelê Folia. É o Cláudio Guerson, superintendente de cultura aqui de Leopoldina, e o Rodrigo Melgaço, que é aquele que eu vou fazer a pergunta agora, superintendente de turismo. Ô, Rodrigo, essa diversidade de atrações que nós acabamos de detalhar aqui, né? Em diferentes dias e horários, né? Pegou totalmente aí os próximos dias e também abrangendo a cidade e a área rural, né? Os distritos, né? Que a população não pode ficar esquecida. Exatamente. E isso ajuda a manter o visitante na cidade por mais tempo, na opinião de vocês. Como é que o turismo enxerga esse formato? Ó, na minha visão, é a melhor coisa que pode acontecer, porque você mantendo o folião, né, enfim, em todos os dias, com programação completa de 2 da tarde até 2 da manhã, você faz com que ele não saia de Leopoldina que vá para outro local. Então você consegue manter ele aqui e, assim, fazendo o carnaval nos distritos, você também dá acesso a essas pessoas que, de repente, estão um pouco longe, não conseguem se deslocar por determinadas qualificações, enfim. E você consegue fazer com que aquele carnaval chegue àquela pessoa que está lá. Tem muita gente que de Tebas que, de repente, não consegue vir para cá, de Ribeiro Juqueira que não consegue vir para cá, e você consegue atender essas pessoas. Então, todo folião, todo visitante, né, que quer ir para lá, ou a pessoa local que está lá, vai ser atendida pelo carnaval. Isso é importante, né, que você vai desenvolver, pelo menos naquela região, pelo menos a economia, você vai ter uma atração específica para aquele local. E como o Cláudio falou aqui, e até a própria, eu esqueci o nome da Rosana, ela falou aqui, o carnaval está recheado de atrações. Estando recheado de atrações, o visitante vai chegar aqui, como eu disse, eu vou ficar repetindo porque é algo que é para repetir, para ficar na cabeça mesmo. Ele vai chegar aqui 1h da tarde, ele vai sair daqui 2h da manhã e vai sair satisfeito. E vai ter, se ele quiser, ele pode pular de um bloco para o outro, pode ficar na matinê, ele pode depois curtir o carnaval, se ele quiser em Tebas ele vai ter programação para isso. E a Secretaria de Cultura e Turismo trabalhou exatamente para isso. O Alexandre, o Cláudio e eu, a gente trabalhou para que o folião venha para cá e fique aqui o tempo que tiver, só vai voltar para casa para dormir. E aí, quarta-feira de cinzas, como todo mundo fala, o ano começa, entendeu? Né? Acaba, infelizmente, tem que acabar, mas enfim, o ano começa depois de quarta-feira de cinzas, mas ele pode vir aqui e se divertir em todos esses dias com a programação. Muito bem. Agora, do turismo, de volta para a cultura. Estou fazendo esse ping-pong, né? Para dar visibilidade para todo mundo, que tem gente que gosta mais do turismo, gente que é mais focado na cultura, assim como tem os esportistas também que... Você sabe que isso tudo é entrelaçado. Sim, né? Exatamente. E os clubes sociais, os campos de futebol, vão estar todo mundo aproveitando a folga também para a prática de futebol, né? Ainda tem isso. Sem dúvida. Agora, uma pergunta, você como professor, como mestre, eu acho que você vai nadar de braçada nessa pergunta. Os blocos de rua, eles têm uma forte ligação com os bairros e com a história da cidade. Né? O próprio nome Funchal, nós sabemos que o Funchal era um grande folião, né? O Funchal Garcia. Qual o papel desses blocos, na preservação da cultura popular de Leopoldina? Júlio, isso é uma coisa até interessante, que fica aqui como não vou falar desafio, mas como algo para a gente começar a desenvolver. Então, o pessoal que está acompanhando, a gente está pensando... É possível, a gente gostaria de ter esses blocos de rua consolidados e integrá-los ao patrimônio material e imaterial do município. A exemplo do que fizemos com a Folia de Reis. Hoje, através do trabalho da Maria José Salles, que é a chefe do patrimônio, de patrimônio cultural, material e imaterial, ela... realizou o cadastro, nós temos 19 folias de reis cadastradas no patrimônio material e imaterial. Isso é fantástico. É sabido, foi recentemente visto, o ICMS cultural, que é relativo
a defesa, proteção, promoção, difusão, educação patrimonial, ele saltou de uma média histórica de 4 pontos para 9,97 no último relato realizado. Mais de 100%. Não, mas muito mais, né? Porque você veja, a gente tinha uma média histórica de 4, eu estou sendo um pouquinho generoso, no primeiro relato foi para 7,6, no segundo relato agora para 9,97, e nós já vamos receber o terceiro relato, que é esse trabalho que a Zezé vem desenvolvendo, e eu tenho uma convicção que nós vamos aumentar isso bastante. O trabalho muito bem feito, com uma assessoria muito boa, que é uma empresa que foi contratada para essa assessoria. Então, eu quero dizer, voltando à questão do bloco, além da identidade, da preservação daquilo que é uma história patrimonial do município. Então, um resgate de Vitalino, um resgate talvez de outros nomes, a gente sabe, você deve lembrar que o primeiro carnaval que a gente organizou, trabalhando nessa função que hoje temos, nós colocamos vários totens na Princesa com carnavalescos da história da nossa cidade. Era uma espécie de... Eu estou chamando de totem, mas era um grande banner. Sim. Né? Então, colocamos ali o Vitalino, colocamos Funchal Garcia... Fizinho. Heloísa Pretinha, Fizinho... Estava lá, aquilo em volta. Lembra que, às vezes, no 7 de setembro, colocam as bandeiras... no carnaval, como a passarela era da Princesa, a gente pôs ali. Os então estandartes. É isso. Estandartes. Né? Então é isso. O bloco, sim, é uma preservação. A gente está muito atento a isso e volto a dizer, talvez como um desafio, talvez como uma dica ou como uma coisa, vamos nos juntar nisso. A gente quer ter esses blocos consolidados para lançarmos esses blocos no patrimônio material e imaterial. A exemplo do trabalho que já foi alcançado, né? E eu acho que ele está sempre em evolução, que é o calendário de eventos. Isso. Né? O calendário de eventos ele tem hoje uma agenda já que é da área do turismo. Foi o Rodrigo que ficou que trabalhou com isso, já vinha antes do superintendente o Paulo, que era o superintendente anterior. Do momento que nós estamos Paulo Zambrano. Então, já havia ali um bonito folder, que é o resultado ali de mostrar as atrações turísticas, né, os pontos turísticos, mas com uma agenda de eventos. Essa agenda ela já vem sendo implementada. Veja, o Festival Serginho do Rock, ele vai agora para o 4º Festival Serginho do Rock. Foi um grande, Lei Vitalino Duarte. O Dia Municipal do Motociclismo, que é uma lei aprovada na Câmara, vem agora para o 2º evento. Tem o concurso de poesias, Augusto dos Esse Anjos, é tradicionalíssimo, grande apoio da ALA, você vê, envolve a sociedade, né, nas suas diversas instituições. O Augusto dos Anjos é 34º ou 5º esse ano? Eu acho que é 34º. Ou é o 34º ou o 35º. Motociclismo, vamos ter o 20º agora. Vai ser um grande encontro. O Encontro Nacional de Motociclistas, agora em abril, será um encontro para marcar 20 anos de história. Eu apresentei o primeiro. Veja, era uma criança. Olha, eu vou parar de contar meus casos aqui, né? Que eu já estou virando uma figura meio emblemática, né? Testemunho ocular da história. Estou contando casos, né? Mas isso é muito bom, porque guarda história, né? E deixa material para pesquisa, para preservação. É verdade. Eu acho que isso é muito importante. A gente saber origem, saber lugar, saber história. A história oral, né, para você passar, né, para as pessoas, né? Vamos lá. E complementando até o que o Cláudio está falando, como ele bem disse, o turismo às vezes se entrelaça com a cultura, né? O folião, organizador de bloco, que de repente não está saindo esse ano por algum motivo, caso ele queira explicações
de como se portar, o que fazer para o ano que vem, vai na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica ali na Rua João Lamarca, número 44, que é o antigo fórum. Pode falar comigo, pode falar com o Cláudio, pode falar com o Alexandre, que a gente vai dar todo esse suporte. Deixa eu fazer só uma coisa interessante, que vocês vão observar isso, por favor. A gente sempre, quando se refere à Secretaria de Cultura e Turismo, a gente fala, está ali na Rua João Lamarca, Centro Cultural, antigo fórum. Agora eu acho que a gente não vai precisar fazer mais isso. Tem uma bonita placa, dessas placas, de acordo com o Código Nacional do Trânsito, mostrando logradouro histórico, onde está lá, Centro Cultural Mauro de Almeida Pereira. É ali, não é mais, já não é antigo fórum, porque foi fórum, mas é o Centro Cultural Mauro de Almeida Agora Pereira. já dá para pegar o nome, Tá né? ali uma placa bonita dentro do aspecto histórico, né? Sabe que eu conversava com o professor Mauro de Almeida Pereira, né? A foto dele está no hall de entrada. Ele ficava ali onde é o cartório hoje, né? Ali na esquina, ali no centro mesmo. E eu, como repórter, tive a oportunidade de falar, porque ele tinha um grande arquivo, né, também, de Leopoldina, e gostava de compartilhar. O nome foi muito apropriado. Muito, justíssima homenagem, sem sombra de dúvida. Agora, a gente falou de distrito, eu vou até enumerar aqui para o superintendente Rodrigo. Quando o carnaval acontece em vários bairros, como é esse projeto que está sendo muito bem desenvolvido em Leopoldina, e também alcança distritos como Providência, Ribeiro Junqueira, Tebas, isso fortalece também o turismo regional e o sentimento de pertencimento, né? Com certeza. Vocês da área cultural, da área turística, vocês têm esse contato com seus pares de cidades vizinhas para fazer esse tipo de avaliação? Com certeza. Eu fui nomeado agora em julho, então a gente teve pouco tempo ainda, né, para ter esse contato mais próximo, mas a gente teve esse contato, a gente já foi a própria IGR, que é IGR Serras e Cachoeiras, que a gente faz parte. Eu já fui em alguns eventos com o Alexandre para justamente ter essa interação, para saber como é que funciona. Já teve algumas visitas também de pessoas aqui em Leopoldina para justamente falar sobre isso. Isso é muito importante, né? Porque, de repente, uma ideia que a gente não sabe, que deu certo em outro lugar, a gente pode ter essa ideia aqui para justamente fortalecer o turismo aqui, entendeu? Sequenciar, né? Pegar o gancho do outro, né? Exatamente. E todo mundo sai ganhando, né? Nessa integração. Eu pediria para vocês agora um poder de síntese, porque eu tenho muitas perguntas e eu gostaria de formular o maior número delas para vocês. Eu vou aqui para o Cláudio. A programação, nós mencionamos aqui, inclui o bloco da APAI, tem a APAI Folia, né? E matinês infantis. Como a cultura trabalha para garantir um carnaval inclusivo e acessível para todos os públicos? Horário, temos o matinê no horário da tarde. Eu não quero sair à noite, eu tenho criança dorme cedo, o matinê está lá. Artistas locais, já nominei, eu acho, em algum momento, sim, né, os artistas locais, cada dia da semana, de sábado até terça. Localização, área central. Área central. Está sendo programado para o final do evento, que é 2h da manhã, o funcionamento do Tarifa Zero, para poder ótimo. garantir um deslocamento tranquilo para casa. Um corujão do Tarifa Zero. Você está falando de mobilidade, né? Isso. Central, Tarifa Zero, horário, a área central totalmente com acessibilidade para qualquer. Segurança muito bem realizada. Eu acho que isso já traz aí uma garantia. A turma do trânsito está em sintonia com vocês para não dar congestionamento nessa região? Sim, nós não teremos, só teremos a Rua João Lamarca fechada. Todas as outras ruas da cidade estarão abertas, a não ser em algumas na hora concentrações. Do desfile, lá. Mas desfile. Aí realmente a cidade está parada, voltada para isso, né? Isso. Perfeito. Eventos inclusivos, Rodrigo, eles também tornam um destino mais atrativo, né? Hoje em dia, a gente vê que uma das pautas principais é você defender
os interesses, por exemplo, das crianças autistas, né? Apenas um exemplo, porque tem várias outras situações, né, especiais. Esse perfil de programação ajuda a ampliar o público visitante? Totalmente. Assim, vou falar de valorização cultural, né? Porque o carnaval é uma valorização cultural, tem destino turístico, é uma valorização turística também. Ele promove a identidade cultural dos destinos turísticos. E ele vai fazer com que qualquer pessoa de qualquer região vai sentir pertencente àquela região com aquele carnaval. E isso para qualquer pessoa, entendeu? De qualquer região. Isso traz esse sentimento de pertencimento. Então, tanto as crianças, enfim, como outras pessoas com portadores de deficiência que de repente não conseguem se deslocar, tendo esse carnaval nessas regiões, nos distritos, vai sentir, vai ter esse sentimento de pertencimento ao local. Entendeu? Eu acho, Cláudio, que há muito tempo a gente não via tanto apoio ao artista local, né, por parte da gestão municipal. Então, como é que o carnaval contribui para valorizar esses artistas locais e regionais, tanto nos blocos quanto nos shows do Lelê Folia? Lembrando que quando eu falo em artista, não é apenas aquele que canta ou que toca, mas aquele também que trabalha com artesanato, com figurino, né, com adereços, né? Tem um grande número de artistas locais. A gente tem de 9, 13, em torno de 13 atrações musicais, 9 grupos de Leopoldina. Quando a gente fala 9 atrações, não é apenas uma pessoa, ele tem o guitarrista, o baterista, o contrabaixista, o vocalista. O grupo Degradê é muita gente, o grupo Nó na Madeira é muita gente, o grupo Lira da Alegria, uma grande aposta. Terça-feira vem cá para o nosso carnaval, que é uma grande aposta, terça-feira matinê. Então, a gente tem aí essa valorização, e quando você fala Feira do Artesão, recebe o carnaval no sábado. A abertura no sábado pela manhã é com a Feira do Artesão e o Corujão da Madrugada, que é um bloco que fala de pertencimento. Eu sou corujão. Em Tebas, você vai ouvir, se a Rosana entrar de novo aí, ela vai falar, não, aqui tem o corujão, tem o baiana e tem muita essa coisa. Como tem Vasco e Flamengo e Botafogo e Fluminense. Ainda e tal. Eu pensei que você não ia falar do Fluminense, né? Eu ia destacar só o Vasco, mas... o Botafogo, tem que falar, senão a galera vibra, né? E Leopoldina é ótimo nisso. Olha só, shows e atrações musicais influenciam, sem sombra de dúvida, a decisão do turista de vir para a cidade. Ainda mais uma programação que esse ano ela apostou na diversidade, né, e também na quantidade e na qualidade das atrações. Eu posso dizer com segurança isso, é verdade. Não é verdade? Como é que o turismo avalia esse impacto? De forma totalmente positiva, né? Você ampliando o leque de atrações, você amplia o leque de pessoas visitantes e até próprio folião da região para comparecer ao evento. Você tendo o Carna Rock, né, que é uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, você sabe que aquele nicho, é óbvio que não vai ser um rock metal, mas vai ser um rock voltado para o carnaval, mas aquela pessoa que de repente não gostava tanto de carnaval, que ficava mais em casa, naquele dia específico, hoje é o Carna Rock, então eu vou, então aquele folião, ou a pessoa de alguma região próxima, que também não vai ter carnaval, que gosta de rock, pode vir no Carna Rock também. Então, assim, essa diversidade de apresentações e de artistas faz com que o maior leque possível de foliões são atingidos. E aí você aumenta o número de potencial visitante para a cidade de Leopoldina, com isso impactando economicamente, socialmente, inclusive culturalmente. Bom, o carnaval ele movimenta comércio, nós falamos aqui, bares, restaurantes, hospedagem, posto de gasolina, o artesanato, enfim. Padaria, né? Tudo, Porque né? eu acordo de manhã. É verdade, tudo. Qual a expectativa de retorno econômico para 2026, em função do investimento municipal? Em números... Olha, Júlio, eu não tenho difícil, esse a gente número, não tem. mas eu tenho um evento similar
que é o Motorrock, e isso foi medido por uma pesquisa técnica organizada por uma instituição da cidade, que é a Docto, através do professor Lutero, que é da área da administração, Sim. foi coordenador lá, e um grupo fez uma pesquisa onde eles chegaram a uma movimentação durante o Motorrock de R$2 milhões na cidade. Estamos falando de um carnaval que é o triplo do período e com um apelo maior, muito então maior. a tendência é que Eu chegue um acredito dinheiro que novo chegue no um comércio. movimento grande. É. Mas não temos uma medida. Mas a assim, tendência até a podemos gente fazer estimativas. a tendência até ter uma pesquisa dessa até para nortear nos próximos eventos do mesmo porte, né? Do que a gente vai fazer, como a gente pode melhorar, porque assim, eu acho que vai ser um sucesso, tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Venha para o Carnaval de Leopoldina, Lelê Folia 2026, vocês não vão se arrepender, vai ser um sucesso. Só que sempre a gente tem que pensar em melhorar. Então, ano que vem, eu e o Cláudio, a gente vai trabalhar para melhorar ainda mais. Então, uma pesquisa dessa seria importantíssima para saber quanto veio de retorno, o que a gente pode melhorar, e assim, quando a gente eventualmente deixar aqui a secretaria, vai deixar um bom legado. Sem dúvida. Aproveitando essa reta final do nosso Pode Ver, eu queria aproveitar, além do carnaval, saber quais outras ações ou projetos culturais estão sendo desenvolvidos ou planejados para esse ano em Leopoldina. Olha, uma coisa que a gente está querendo apostar muito esse ano, além do 20 anos de motociclismo, né, o Encontro Nacional de Motociclistas, a gente tem uma expectativa de trazer uma pujança para o automobilismo antigo. Leopoldina, ontem, domingo, teve lá na BR, no estacionamento do Empório Digão, um encontro de carros antigos que reuniu muitos carros. A gente tem colecionador aqui em Leopoldina que faz isso há mais de 30 anos. E nas cidades próximas também, e que participam de encontros nacionais. Então, acho que a gente quer... Uma coisa a gente já fez, que foi o último dia do Encontro Nacional de Motociclista, que é sempre 21 de abril, ele é de carros antigos. O ano passado tiveram 50 carros antigos aqui. É uma muita marca coisa, fantástica. Muita coisa. Uma banda muito boa, foi a Garagem 68, que tocou um repertório da Jovem Guarda. É uma coisa que a gente busca fazer. Então, a gente está com expectativa de consolidar esse movimento. Então, já sabe-se, já uma coisa então sendo divulgada, dia 21 de abril, temos os carros antigos aqui. A gente tem a consolidação daqueles eventos já desenvolvidos, como o Serginho do Rock, que não existia, uma novidade, mas foi fantástico o Serginho do Rock. As bandas têm sido cada vez mais animadas em participar. A gente tenta criar o edital de forma a diversificar a participação das bandas. O motociclismo agora, com o Dia Municipal do Motociclismo, então, ganha 2 festas na cidade. A do abril, que é o Encontro Nacional, e a de setembro, que é o Dia do Motociclismo. Já falei do automobilismo, que a gente está com essa ideia de consolidar, então, devemos ter mais movimentos mensais, mas já no 21 e ganhando uma data a lá, o motociclismo tem. Tem essas exposições também, né? A gente está com essa expectativa. Isso me pegou um pouco de surpresa. Augusto dos Anjos. Eu poderia falar. Augusto dos Anjos é consolidado, né? O movimento de Augusto dos Anjos é uma coisa, para você ter uma ideia, Júlia, a gente tem mais de 1.000 inscritos no concurso de poesia Augusto dos Anjos. Brasil todo, até do exterior. E do exterior. Né? Nós não podemos deixar de fora dessa lista também, que eu acho que são grandes apelos para Leopoldina, as exposições agropecuária e do cavalo, né? Isso. Essas exposições, o seu Pedro, a prefeitura, depois então, a Feira governo, da Paz, Pedro Augusto, tem apoiado, né?
é bastante interessante de ver o seguinte, eu acho isso muito importante. Um evento igual o Encontro Nacional de Motociclistas, ele tem uma organização, que é o motoclube. A Manga Larga Machador, que ano passado fez a primeira marcha natalina, então provavelmente esse ano vamos ter a segunda. Sim. Existe a Associação dos Criadores que organiza. A prefeitura realiza, mas a organização... Porque se falasse para eu realizar uma Copa de Marcha Natalina, não ia dar certo. Não tenho nenhum conhecimento, né? Mas eu preciso do parceiro que vai se aliar para isso acontecer, assim como acontece com o motoclube. A Feira da Paz é organização APIL. Então, isso é muito importante. Copeleste a exposição. A diocese, as caminhadas. A caminhada da Piedade tem sido um marco. Essa é uma área e a da Misericórdia também. Buscar mais ainda consolidar. Turismo religioso. Não podemos esquecer, por exemplo, a festa do imigrante italiano. A CIL, a organização. A realização, prefeitura. Podem reparar que vai ser isso. De novo, e de outras Folia de Reis, também, né? Como a caminhada de Oxóssi, que teve recentemente. Oxóssi, segunda caminhada esse ano, vai para a terceira esse ano, foi uma caminhada mais robusta em relação à do ano passado. Então, sim, a gente tem trabalhado bastante nessa forma de apoiar. O senhor Pedro é muito atento a isso, sempre que a demanda aparece, ele está aberto a ouvir, procurar fazer o apoio e dar o desenvolvimento necessário. Muito bem, nós vamos até fazer aqui um papel, né? Uma vez que o Zé Augusto não está aqui hoje, mas lembrar também que em vários desses eventos tem a participação também, inclusive orçamentária da Câmara. Sim, sem dúvida. Os eventos, normalmente, a gente tem uma solicitação à Câmara, muitas vezes, que faz o apoio para... Eu estou tentando pegar um exemplo em que isso seja um fato que tenha sido desenvolvido. Por exemplo, no orçamento é aprovado um valor para A exposição do cavalo, por exemplo, teve no orçamento a emenda do Zé Augusto Cabral destinando para a realização da exposição do cavalo Manga Larga Marchador. Isso. Um outro, não me recordo qual vereador, destinou também para o evento das Folias de Reis. Isso. E isso vai complementando a ação. Eu só a Câmara é sempre parceira, sem dúvida alguma. É muito importante, não só a parceria, como a presença. Os vereadores, vereadora, sempre estão presentes nos eventos. A Caixa de Ressonância da Cultura, do Turismo também, a Casa Legislativa, né? Está sempre muito atenta, muito participativa. Bom, o Carnaval, eu vou perguntar agora para o Rodrigo Melgaço, que é o superintendente de turismo, e é uma grande vitrine da cidade o Carnaval. Mas aí, e agora, quanto tempo nós temos aí, gente? Em torno de 7 minutos. Então agora nós vamos apertar. Serei breve. O Carnaval é uma grande vitrine, Rodrigo, para a cidade, sem sombra de dúvidas. Agora, como que o turismo trabalha para transformar esse evento, que está ficando maravilhoso, em incentivo para que visitas aconteçam durante todo o ano? Essa situação vai entrelaçar um pouco com a cultura também pelo fato de todos esses eventos, dessa agenda de eventos, né? Mas o que eu posso falar é que a Secretaria de Cultura e Turismo trabalha incessantemente para justamente fazer com que todos esses eventos virem ponto marcante naquele mês, naquela data, como a gente falou da Caminhada da Piedade, como falou da Caminhada da Misericórdia e outros eventos que não religiosos, como o aniversário da cidade também. Sim. Sempre tem naquele mês, naquele final de semana específico, exatamente aquele evento. E isso faz com que o turista, que de repente não veio na Expoléu, venha na Feira da Paz,
que não veio na Feira da Paz, mas possa vir no aniversário da cidade. O ou na Festival festa, de Gastronomia, Festival de Gastronomia e Viola em Piacatuba. Piacatuba, Exatamente. que é outro grande, né? Que exatamente. Para mim, assim, é um evento, um dos maiores e a Prefeitura, através do seu Pedro, né, ela apoia bastante. Assim, o seu Pedro Augusto, né, que é o prefeito, ele é um entusiasta, eu acho, da cultura e do turismo. Tudo que eu e o Cláudio, a gente vai lá para conversar com ele, principalmente o Alexandre, ele está sempre de ouvidos abertos para justamente, ele entende, ele é um entusiasta, então a gente pode falar isso dele, que ele realmente apoia todos esses eventos. E é só, se você me permite, Júlio, como no ano passado teve até uma audiência pública onde a Sara, que é a secretária de administração, fez a apresentação do plano plurianual. E algum dos projetos, porque assim, que quando a gente vai falar de turismo, a gente sempre tem que falar um pouco também da cultura, mas alguns projetos que a gente está querendo implementar nesse ano de 2026 e 2027, eu até peguei aqui para não esquecer exatamente que é de cabeça, que seria a implementação aqui de cursos e treinamentos para profissionais do setor turístico. A gente precisa disso aqui. Guias. Até existe um curso lá em Piacatuba, da Márcia Vaz, que você entrevistou aqui, Isso. entendeu? Mas a gente precisa de mais, a gente precisa formar mais guias turísticos, para justamente que isso também fomenta, né? Mais guias turísticos, as pessoas conhecem mais e tem um centro de referência. E uma outra coisa também é um projeto de sinalização bilíngue aqui. Eu sei que hoje em dia é meio clichê falar do inglês, mas é bom você chegar na Poeira d'Água e ter lá o Poeira d'Água e o nome em inglês e, de repente, um QR Code para quando você colocar o celular, você saber um pouco da história da Poeira d'Água. Isso no Museu Augusto dos Anjos, também na Princesa Leopoldina e todos os pontos turísticos aqui. Entendeu? E agora teremos também o Museu da Eletricidade. O Museu da Eletricidade vai lá ser inaugurado. Vai ser inaugurado, exatamente. Sem dúvida. Essa parte turística dessa estrutura me remete, por exemplo, a você ter um transporte com o guia turístico para você apresentar, por exemplo, à noite a catedral com a sua iluminação. Exatamente. E os outros locais referenciais, né, arquitetônicos. Imagina colocar uma placa na catedral com o nome dela, um QR Code, você coloca lá e tem a história da catedral. Eu acho que em qualquer lugar do país, né, tem agora, isso, a gente tenta replicar. Aproveitando aqui, já estamos praticamente concluindo as perguntas, eu acho que vai dar certo. Existe uma estratégia específica eu vou fazer para o Rodrigo ainda, para divulgar o Carnaval de Leopoldina para as cidades da região e outros municípios? Assim, a gente está vendendo bem essa imagem ou a gente precisa avançar nisso? Eu sempre falo que a gente tem que melhorar. Eu acho que é excelente a divulgação do Carnaval. A gente vê pelo site da Prefeitura, a Mariana e o Éder, que é do setor de comunicação da Prefeitura, a Mariana também. Eles fazem um excelente trabalho de divulgação, só que a gente sempre pensa em melhorar. Então, depois do Carnaval, a gente vai ver o que a gente pode melhorar aqui. E a gente vai fazer isso. Só que eu acho que está sendo bem vendido e agradecendo o seu convite aqui, a gente também está fazendo com que esse carnaval seja divulgado para mais pessoas. Entendeu? Nossa intenção é exatamente apoiar, né? Mas eu acho que está sendo, tenho a certeza que está sendo bem divulgado pela Prefeitura. Só você ir no Instagram da Prefeitura, você vai ver todo o cronograma, né? Tá tudo, a arte está linda, você consegue ver com facilidade, estão todos os blocos, todos os horários, só não vem quem não quer. Muito bem. Cláudio Guesso, superintendente de cultura de Leopoldina, qual a mensagem que você deixa para os foliões de Leopoldina que vão participar do Lelê Folia 2026, já lhe agradecendo pela presença no Pode Ver? Antes da mensagem, eu quero destacar a presença da comissão organizadora do Carnaval, que é presidida pelo Alexandre, que nós referimos aqui, secretário de Cultura e Turismo. Antes de você prosseguir, eu quero parabenizar o Alexandre, porque nós percebemos no seu perfil essa possibilidade de deixar 2 de seus superintendentes na vitrine para falarem. Ele é desprovido daquela vaidade personalíssima de centralizador. Então, quero parabenizá-lo aqui de público também, né? Porque ao fazer o convite, inclusive nós o convidamos, ele designou vocês, e eu tenho um excelente relacionamento também com o Alexandre, e não vai faltar oportunidade para que ele seja entrevistado
aqui pelo Pode Ver, mas parabenizá-lo por ter esse desprendimento e ser tão bem representado por vocês dois aqui. A gente hoje é uma equipe muito coesa ali na Secretaria de Cultura e Turismo e temos trabalhado, acho que com muito sucesso, muita coesão e bastante tranquilidade. Dá gosto de ir trabalhar. Isso é muito importante, sabe? né? Então a comissão tem o Alexandre. É o presidente. Temos o Antônio Félix, que é o secretário de Serviços Urbanos, o José do Carmo, secretário de Governo. Eles estão ali na coordenação dessa comissão, sendo o Alexandre o presidente, com funções específicas, a interlocução do Zé, por exemplo, com a Câmara, o Antônio Félix, de Serviços Urbanos, a importância da limpeza desse palco e conservação. É em tempo real, né? É em tempo real. Você chega no outro dia, está tudo impecavelmente limpo. A praça está sendo pintada hoje, organizada. Temos eu mesmo, na cultura, o Rodrigo, o Iago, que é o do trânsito e um grande parceiro na área, a Marina, que é hoje a que vai ficar responsável dentro do evento com o camarim, no sentido assim, camarim, palco, aquela coisa de que tem que ter uma pessoa que organiza isso para evitar qualquer contratempo ali na hora de trânsito de artista. O Denis, o Denis é o nosso, como é que se pode dizer, aquele que ajuda em tudo. É o polivalente. É o polivalente. É o Coringa, exatamente. O Darlan, motorista, o prefeito, o senhor Pedro vai em todos. É incansável, né? Ele e a dona Márcia são presentes sempre, o Darlan. O Éder, que é o locutor oficial. O Zé Luiz, que é o da Defesa Civil, muito ligado ao Totonho na tarefa. E o Bruno Rabelo, que é o engenheiro que fez todo o projeto. Essa comissão, digo para vocês, fica como recado, então, está trabalhando com muito afinco, com muita dedicação, com muito zelo, para que você tenha o melhor carnaval, um carnaval que traga para você boas memórias, memórias afetivas, que marquem a sua relação com a cidade e diga para você que vale a pena estar em Leopoldina, vale a pena ser leopoldinense, então morar em Leopoldina, e isso é a autoestima, é a alegria do nosso povo aqui. O carnaval está sendo preparado para, assim, trazer para você tudo isso, com muito charme. Muito obrigado, Cláudio. Rodrigo Melgaço, superintendente de turismo. E para quem vem de fora, qual o convite? Reforça aí para conhecer Leopoldina durante o Carnaval. O convite é primeiro falar que o Carnaval é um motor, né, para o turismo, né, contribuindo para o desenvolvimento cultural e social, né, dos destinos onde é realizado. O que eu posso falar para todos é: venha se divertir no Lelê Folia 2026. Você não irá se arrepender. Trabalhamos, eu, Cláudio, Alexandre, toda a equipe, enfim, para que você tenha a maior diversão do Carnaval nesse ano de 2026. Venha. Muito obrigado, Rodrigo. Cláudio Guerço, superintendente de Cultura, Rodrigo Melgaço, superintendente de Turismo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast do jornal O Vigilante Online, o Pode Ver. E nós marcamos um novo encontro, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, ao vivo, às 19h30. O Pode Ver tem o patrocínio de Stone House, Cabral Negócios Imobiliários e Toledo Conservadora 24 horas. Muito obrigado pelo apoio. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esta edição do Pode Ver. E eu renovo aqui o convite para você curtir, comentar, compartilhar o nosso Pode Ver. O seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigado ao nosso editor do Jornal Vigilante Online, o Júlio Cabral, o Julinho está aqui, ao José Augusto Cabral, que apoia na produção, e também a equipe de profissionais aqui do estúdio. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima entrevista aqui no Pode Ver.